Oi gente, tudo bem? Se você caiu aqui nesse vídeo é porque você tem interesse em conhecer Punta Cana, ali na República Dominicana. Aqui eu quero te contar algumas dicas que eu não consegui encontrar em vídeos que eu assisti recentemente. Então, a minha ida para Punta Cana, ela foi agora no final de março, comecinho de abril de 2025. E o primeiro ponto que eu quero falar, já assim, diretaço para você, é sobre a moeda de Punta Cana, né? Então, o que é aceito? É dólar? É peso dominicano? Euro? O que eles aceitam lá, né? Qual que é a moeda deles? Então, ali em Punta Cana, eles aceitam duas moedas. O peso dominicano e o dólar. Só que dólar só são aceitos nos resorts ou em pontos turísticos, nos passeios que você vai fazer enquanto turista. Seja para Isla Saona, Ilha Catalina, Samaná, passeio com golfinho, enfim. Esses passeios são todos cobrados em dólar. Porém, se você quer conhecer a cidade, vai pegar um Uber, vai em um restaurante, vai em um mercado, vai em qualquer lugar na cidade, fora do resort, você precisa ter peso dominicano, tá? Isso é super importante. E o porquê você precisa ter peso dominicano? Eles não aceitam dólar em farmácia, restaurante, supermercado. Então tenha as duas moedas caso você fique fora do resort. No resort é muito bem aceito, tanto o peso dominicano quanto o dólar, mas preferência pro dólar, porque você vai ser cobrado em dólar ali. Como que é o Airbnb na República Dominicana? A gente sim tinha algum receio, né, em contratar um Airbnb, ficar em um Airbnb num país diferente, onde eu não conheço a cultura, eu não sei como que são as pessoas, enfim, todo aquele receio. Mesmo assim, a gente contratou um Airbnb, porque o nosso voo ele chegava tarde na República Dominicana, então, putz, vou pagar uma diária de resort, vou chegar, tipo, 7 horas da noite, não vale a pena e tal. Então, a gente optou por passar a primeira noite no Airbnb. Foi super tranquilo a contratação, a forma ali deles entregarem a chave e da chave estar onde um local de fácil acesso, eu tive que chamar algumas vezes o dono da casa, né, para entender como é que seria esse processo de chave, mas ele deixou a portaria avisada. O Airbnb que a gente alugou, por exemplo, se a gente fosse ficar nele, a gente não teria um acesso à praia, né? Porque ele ficava, tipo, do outro lado da rodovia, a praia de um lado, ele estaria completamente de outro. A rua era muito esburacada, assim, então, para andar a pé é uma distância que seria muito grande. E a gente acabou escolhendo ele porque ele tinha uma proximidade do aeroporto, né? Cerca de 20 minutos ali do aeroporto. Então, seria um Airbnb que a gente passaria a primeira e a última noite, né? Dado o nosso horário de voo. Mas a gente ficou só a primeira noite, tá? Na segunda noite, a gente considerou que valeria a pena a gente pagar pelo late check-out e sair diretamente do nosso hotel pro aeroporto, porque o nosso hotel oferecia transfer. Então, a gente utilizou o Airbnb. Então, se você tem interesse em ficar em Airbnb, uma das coisas que é muito importante para você saber. Primeiro, veja a distância desse Airbnb para a praia. Como que você vai pegar a chave, né, desse apartamento ou dessa casa, enfim, do que você estiver alugando. E o que também acho que é um dos pontos, assim, que são cruciais para você escolher entre um Airbnb e um resort. Se você ficar no Airbnb, você vai ter que fazer a sua própria comida ou vai ter que comer em alguns restaurantes. E a comida em si, ela não é muito barata para turista. E quando eu falo barata, né, se você olhar qualquer cardápio, você vai ver o preço da comida em peso dominicano, vai fazer a conversão, você vai ver, putz, nem é tão caro assim, Van. O que é o fator aqui? É que quando você é turista, eles já vão te cobrar 10% de taxa de serviço, independente se eles te serviram em uma mesa ou se você simplesmente pedir um lanche. A gente foi no Burger King e no Burger King eles taxaram a gente em 10% de taxa de serviço, mesmo ela não tendo oferecido nenhum tipo de serviço, e a gente pagou 18% de impostos. Então, nosso lanche ele saiu quase 30% mais caro do que a gente pagaria aqui no Brasil. E um lanche bem ruim, tá? Qualidade bem esquisita, assim, um lanche seco, não valeu a pena. Então, tem esse cuidado. Vale a pena um resort ou um Airbnb? A gente teve a experiência dos dois.
ali em Punta Cana, do Airbnb pela proximidade que ele tinha do aeroporto, e do resort pela comodidade que esse resort traria pra gente, com toda a comida e bebida inclusa. A gente ficou em um resort que é considerado um resort de baixo custo, né, low cost, mas é um resort que atendeu muito bem a nossa necessidade. Então, ele tinha a piscina, ele tinha um acesso à praia, né, que é muito importante. Em Punta Cana, nas praias, você não vai ver guarda-sóis, né, você vai ver tendas ou uns quiosques, dependendo do resort que você tiver. E muitos coqueiros, né, ou as palmeiras, não sei como é o nome daquela árvore, mas você vai ter esse tipo de sombra. E o Airbnb que a gente ficou, o nosso foco não era ter o acesso à praia por ele, né? A gente estava mais preocupado ali no nosso deslocamento para o aeroporto. E o que é a dica? Se você quer ficar num Airbnb, verifique como vai ser o seu acesso à praia. Porque o que eu pude notar o acesso à praia, principalmente a Praia Bávaro, Cortecito, Arena Gorda, ele é feito pelos resorts. Eu não enxerguei, pelo menos na caminhada que eu fiz ali entre um resort e outro ali na praia, entrada de pedestre. E aí tem um grande porém. Em Punta Cana, você não tem quiosques na praia, você não tem vendedor ambulante que vai vir te servir um chá, uma coca, uma cerveja, um espetinho. Então, se você não tiver em um resort, o seu acesso à alimentação ou até mesmo ao lugar onde você vai sentar, ele é extremamente restrito, tá? Pelo menos ali o resort onde a gente estava, que foi o Ocidental Caribe, tinham, acho que faltavam 2 pro hard rock, e aí tinham infinitos, né, mais à nossa direita, e em nenhum deles tinha um apoio para banhista que não estivesse dentro desses resorts. Então, você vai ficar no sol, né? Porque você não vai ter aonde se escorar. Se você ficar muito próximo à área do resort ali, sem a pulseira, os seguranças vão te convidar a se retirar, né? Porque eles estão ali o tempo todo verificando quem são os banhistas, né? Os hóspedes ali do resort. Então, eu acho que o custo-benefício do resort, ele é muito melhor do que você ficar no Airbnb, que você vai ter gasto com comida, que você vai ter gasto com Uber para você se deslocar, para você ir para qualquer outro lugar. Então, esse resort que a gente ficou, por exemplo, o valor de diária por pessoa são US$ 120, né? Se você pensar, não é um valor alto, porque tem café, tem almoço, tem janta, tem lanche da tarde, tem bebida, tem sorvete, tem sobremesa, tem pizza, enfim, tem o que você quiser comer o dia inteiro. Se você quiser comer o dia inteiro, você tem comida para você comer o dia inteiro. Então, teu custo não é alto, não é tão alto comparado aí a N resorts. Então, assim, entre um Airbnb e um resort em Punta Cana, prefira o resort. Uber em Punta Cana é seguro? Gente, eu fiz a utilização de Uber no primeiro dia em que a gente chegou, que a gente precisava ir do Airbnb pro shopping mall pra gente poder comprar água, alguma coisa ali pra gente beliscar naquela noite e pra gente poder comer também. Então, a gente fez a solicitação do Uber. O Uber, de fato, não é barato, tá? Porque do Airbnb que a gente ficou pro shopping mall, era coisa assim de 5 minutos, acho que não davam 2 quilômetros, e essa corrida acho que custou US$ 15. Então, uma corrida consideravelmente cara para os preços que a gente tem costume para essas distâncias aqui no Brasil. Os carros lá, eles são carros grandes, eles gostam muito de SUV, vocês vão ver muitas marcas de carro que nem chegaram aqui no Brasil ainda. Porém, dado a condição das ruas, né, que são as ruas que vão te levar para os resorts, que não é a rodovia é um tapete, a rodovia é incrivelmente bem asfaltada quando você vai fazer um passeio do resort para qualquer outro destino turístico. Mas as transversais, né, as arteriais, talvez, não sei como que é o nome dessa rua, elas são bem esburacadas, muitas delas não têm asfalto, então os carros eles são bem deteriorados, tá? Por fora não tanto, mas por dentro bastante. Eles sentem muito calor, porque o ar-condicionado dos carros é extremamente gelado. Então você sai de um calorão, sei lá, de 35 graus que tá do lado de fora, quando você entra no carro, você só falta congelar de tão gelado que é. Mas são carros que são bem acabadinhos, assim.
né? Não são carros limpos ou com o banco perfeitamente inteiro como a gente tem aqui no Brasil. Mas é muito caro. Tanto que a gente queria, em um dos dias, sair do nosso resort para um dos restaurantes que a gente viu, e um percurso de, acho que daria uns 20 minutos, estava custando R$ 200, né? R$ 200 pra ir, R$ 200 pra voltar. Coisa que aqui daria, sei lá, R$ 30 no máximo. Então é bastante caro, sim, né? Porque é um serviço que talvez eles não utilizem muito. Nós não utilizamos ônibus, né? Nem sei como que pega ônibus ali naquela parte de resort. Não vi ônibus, pelo menos passando ali naquela rua principal, ônibus normal, né? Ônibus de circulação. Mas o Uber é caro, tá? Mas dá pra você andar tranquilo, vai cobrar no teu cartão, vai te cobrar em peso dominicano e sem problema nenhum. Veio um dos motoristas super simpático, conversou com a gente, falou da Cocobongo. O outro não conversou muito e tudo bem, normal. Mas, assim, super tranquilo. Só que você tem que ter dinheiro porque vai ser caro, tá? A conta do Uber vai sair bastante cara. E Ilha Saona? Ilha Saona vale a pena? Vale a pena, de fato, você gastar aí R$ 600 por pessoa, R$ 650 por pessoa pra ir pra Ilha Saona? Gente, falando do todo, eu acho que não vale a pena, tá? Por que eu acho que não vale a pena? Você vai gastar US$ 100 mais ou menos por pessoa pra fazer esse passeio. E é um passeio que é longe dessa área de resorts, né? Você vai demorar aí 1h30, 1h40 de estrada até chegar lá em Baiahibe. Chegando em Baiahibe, você vai pegar ou uma lancha rápida ou um catamarã. E essa lancha rápida e esse catamarã vão demorar cerca de 40 minutos, sei lá, até chegar na piscina natural. Mais ou menos uns 40 minutos até chegar na piscina natural, se você for de lancha rápida. E mais uns 10 minutos até você chegar na Ilha Saona. Você chega na Ilha Saona, pelo menos esse passeio que a gente fez, a gente chegou por volta de umas 11h40, e aí tem o almoço incluso. Quando foi 2h30, a gente já tinha que ir embora. A Ilha Saona é linda, é o Mar do Caribe, de fato, ali é o Caribe, né? Onde você vai estar dentro daquela bacia ali que eles consideram o Caribe. A parte das praias de Punta Cana ainda não é considerado Caribe, tá? O Caribe, ele tá só ali na Ilha Saona. Então, você conhece aquele mar, aquela delícia de lugar, onde você tem aquela paz, enfim. É uma praia muito gostosa de se ficar. E só que tem pouquíssimo tempo, né? Porque aí você chega, você tem um almoço lá, que é servido. Acho que a maioria dos passeios, eles vão te oferecer almoço. E eles falam que você tem bebida livre à vontade. Essa parte da bebida livre à vontade é muito particular aí de cada excursão. Na nossa excursão não era tão livre assim, né? Não é você chegar lá e você ir pegando o que você queria. Essa barra livre que eles falam é que eles vão te servir em determinados momentos. Assim como quando você chega na ilha e no almoço. O almoço é um almoço super simples, tá? Então tem algumas opções de salada. Aí eu acho que tem uma carne de porco e talvez um frango, eu não vou lembrar. Macarrão e só, tá? Uma comida super simples, acho que tem abacaxi. E aí você tem os refrigerantes que eles vão te servir ali, você vai ali e pega para que você tenha o almoço. Você tem a oportunidade de fazer algumas fotos, né? Num lugar que é maravilhoso, mas eu acho que a gente poderia ficar mais tempo na ilha, porque de fato eu não tô querendo conhecer a cidade, eu não quero ficar andando de ônibus, nem quero ficar andando de balsa. Eu quero conhecer a ilha, eu quero ir lá e quero relaxar. Pra mim, eu deveria ter ficado pelo menos até umas 5 horas da tarde na ilha pra esse passeio ter valido a pena. Aí depois a volta foi com catamarã. A volta com o catamarã eu achei horrível, né? Porque demora demais. E aí eles cantam, eles dançam, porque eles querem vender as fotos que eles tiram lá na ilha. Aí os meninos fazem um show e aí depois eles querem uma gorjeta. Então eles vivem muito em função dessa gorjeta, que
principalmente o povo norte-americano, né, tem o costume de dar gorjetas, então eles têm essa necessidade de fazer esses shows, assim, né, pra conseguir essas gorjetas. Então, assim, se você não gosta disso como eu, faça o seu passeio de lancha rápida, faça o passeio VIP, que você vai de lancha rápida, você volta de lancha rápida, e aí você evita todo esse auê de catamarã, daquela festa, aquela dançaiada. E acho que vai ser um passeio muito mais produtivo. Como escolher a agência de viagem, gente? É um ponto aqui que eu acho que é importantíssimo. Enquanto a gente estava aqui no Brasil, a gente viu que tinham esses passeios, né? Por mais que eu não considere esses passeios vantajosos ali para quem tá no resort, porque o tempo de estrada é muito longo, perto do tempo que você vai ficar no passeio, pelo menos o passeio que eu escolhi, que foi Ilha Saona. Os outros eu até desisti, porque eu falei, meu, o desgaste de de 3 horas de estrada, 1h30 pra ir, 1h30 pra voltar, já não vale a pena. Meu sentimento, tá? Pode ter pessoas aqui que vão achar maravilhoso que você vá nesses passeios. Mas o que eu quero trazer aqui, eu tinha escolhido, né, a agência com quem eu faria os meus passeios aqui do Brasil. E aí, quando eu cheguei lá, a pessoa falou pra mim, né, a agência falou pra mim, olha, esse passeio ele não vai acontecer na sexta-feira, ele vai acontecer só no sábado. E eu queria fazer o passeio de lancha rápida, né? Eu queria fazer o passeio que é o Saona VIP, que você conhecia alguns lugares, né, mais específicos, tal. Um passeio que era um pouco mais caro, mas ia e voltava de lancha rápida. E eu conheceria alguns lugares que o catamarã não passa, né? O passeio comum, que é o mais barato, não passa. Só que aí ele trocou a data. Então, de sexta-feira, ele queria fazer no sábado. E sexta-feira, quando eu olhei ali a previsão do tempo, estava um sol enorme. E no sábado tinha algumas nuvens. Eu falei, não, eu quero fazer meu passeio na sexta-feira. E aí, na sexta-feira não tinha. E aí eu fui no meu hotel. O meu hotel tinha esse passeio. Só que não era o VIP. Era o que você ia e voltava ou de lancha rápida ou de catamarã. Você ia com um e voltava com o outro. E aí, antes de eu ter fechado com o hotel, eu pesquisei ali na hora, né? Já que esse que eu tinha reservado cancelou comigo. E tinha fechado com uma outra agência, que também faria esse passeio VIP de lancha. Só que algumas agências, elas não são autorizadas a entrar nos resorts. Então, quando você for fechar o seu passeio, pergunta para essa agência se ele é autorizado a entrar no seu resort para te buscar no lobby do hotel. Por quê? A portaria dos resorts, ela tem cerca de 2, 3 quilômetros à frente do lobby, né? Então, se essa agência que você escolheu, ela não está autorizada a entrar, ou você vai ter que ir andando a pé até a portaria, ou você vai pegar um carrinho de golfe, qualquer, enfim, meio de transporte que você tenha para fazer esse percurso, ou contratar um táxi para te levar da portaria, do lobby até a portaria, tá? Então, acho que esse é um ponto super importante, assim, e principalmente pela segurança, né? Pra você contratar uma agência que o teu hotel também confie em deixar eles entrar ali pra poder buscar os hóspedes. Então, esse é um ponto muito importante que você precisa observar. Então, pergunte para sua agência se eles têm autorização para acessar o seu resort. E aí sim, você consegue fechar os seus passeios com um pouco mais de segurança e tranquilidade ali, né? De você saber que, putz, pelo menos eu estou escolhendo uma agência que o meu hotel também confia em deixar eles entrarem. Gente, outro ponto importantíssimo aqui para falar para vocês: a água de Punta Cana. Você não pode beber de forma nenhuma a água da torneira, porque não é uma água que tem lá os minerais, uma água muito tratada. Isso quem contou pra gente foi uma nativa, né, que fez o nosso transfer. E ela falou, meu, não tome água da torneira, né? Tome água mineral, porque a água da torneira aqui vai te dar dor de barriga. Então, de fato, a gente não tomou. Quando a gente chegou no nosso hotel tinha filtro. E nas áreas comuns, né, no bar, eles tinham a aguinha lá do filtro. A gente experimentou aquela água, não sei se porque a menina falou pra gente que a água era ruim, mas quando a gente sentiu o sabor, a gente já não gostou. Então a gente só tomava água mineral, e até a água mineral tinha um gosto esquisito. O meu cabelo, tá até agora, mas ele ficou uma palha, fez um monte de nó. Os condicionadores que eu levei, as máscaras que eu levei aqui do Brasil, nenhuma dava jeito.
nenhuma conseguia desembaraçar o meu cabelo, de tão poroso e aberto que a fibra do cabelo ficou. Eu tive que comprar uma máscara condicionante deles no meu hotel, né? Então, paguei $10 numa máscara lá, peguei a mais pesada, a mais gordurosa que eles tinham ali, pra poder ir dando um jeito aí no cabelo e o cabelo voltar, pelo menos a conseguir passar um pente e desfazer nó. Então, assim, não tome a água. E mulheres, levem um condicionador potente, uma máscara potente, pra poder tirar nó do cabelo, porque a água judia um pouquinho da gente. Gente, o ponto importante pra falar aqui é a época boa pra você visitar Punta Cana. Em todos os sites que eu olhei, pessoas falando, ou blogs falavam que de dezembro a abril é uma época excelente, porque não tem sagarço na praia e tal. Aonde nós estávamos, né, de fato, não tinha sagarço na areia e nem no mar. Talvez porque passa o trator limpando ali muito cedo e a gente não viu, ou o hotel passou limpando e a gente não viu, ou aquela parte ali do mar onde a gente estava não tinha sagarço. Mas a gente foi tanto para a direita quanto para a esquerda, né, fazendo caminhada, e a gente viu muito sagarço, né? Tanto no Hard Rock ali, misericórdia. Eu vou até colocar um pedacinho do vídeo aqui para vocês verem o tanto de sagarço que tinha ali na área do Hard Rock, isso em começo de abril. E na praia ali também, mais pra Cortecito, pra Bávaro ali, já tinha bastante sagarço. Então, abril, eu acho que já começa sim esse sagarço. E aí, dependendo do hotel, da região que você vai ficar, a praia vai estar cheia de plantinhas. Sagarço é uma plantinha, né? Vai estar cheia de planta na água ou na areia, enfim. Você já não vai ter mais aquela experiência tão boa, porque vai ter sagarço enroscando. Falando um pouquinho de transfer agora. Muitos hotéis, né, inclusive esse que a gente ficou, acima de 4 diárias, eles te dão o transfer de ida e volta para o aeroporto. Então, verifica o hotel que você tá, provavelmente ele vai ter esse serviço, e aí você já tá tranquilo quanto a isso. Como a gente ia para um Airbnb no primeiro dia, a gente falou, vamos pegar um transfer, né, de uma empresa aqui no Brasil, porque a gente já vai mais seguro, sabendo com quem a gente tá contratando, pra gente não ter nenhum tipo de problema, porque todo mundo falou, ó, quando você chega no aeroporto, é aquela oferta desenfreada, todo mundo quer te oferecer transfer, táxi, vão te cobrar valores absurdos, porque você não sabe onde vão te enrolar e tal. E aí a gente fez a contratação do transfer pela Decolar, né, que é uma empresa aqui no Brasil super consolidada. E quando a gente chegou lá, o que a gente imaginava, né, talvez por inocência até, que teria o balcão da Decolar e que a gente iria numa van da Decolar, né, a van da Decolar iria levar a gente pro nosso hotel. E não é isso, tá? Então, existe uma terceirização desse serviço. Quando a gente chegou lá, existia sim uma pessoa esperando pela gente, mas não era a Decolar, era uma empresa terceira. E aí você fica até com um pouco de receio, assim, fala, putz, eu contratei pela Decolar, tem uma pessoa aí me chamando aqui no telefone e tal. Então, esse transfer, ele não é feito pela Decolar, é um transfer terceiro. Foi tudo bem, tudo tranquilo, não tivemos nenhuma intercorrência, né, com esse transfer, mas assim, não era o que a gente imaginava, né? Não era o que a gente estava esperando. Mas tudo bem. Então, assim, tenha o seu transfer já agendado, porque de fato, quando você chega lá, você vai ter muitas pessoas te ofertando serviço, né? De Uber ou táxi ou transfer para te levar ali pro seu hotel. Mas o melhor é que você veja com o seu hotel se ele faz esse serviço, né? E se está incluso ali na quantidade de dias que você vai ficar lá. Gente, falando um pouquinho sobre o idioma ali da República Dominicana. Então, a língua deles é o espanhol, mas na região dos resorts eles falam inglês, né? Ou eles se esforçam ali para falar inglês, porque tem muito turista, né? Tem muito norte-americano, canadense que vão fugir do frio e acabam passando férias ali, porque para eles é muito barato, gente. O resort que a gente ficou é um resort low cost, então, sim, $120 por dia, né? A família tem direito a quarto
comida, bebida, brincadeira, praia, piscina. Então, assim, para norte-americano, né, para quem ganha em dólar ou quem ganha em euro, é muito barato. Então, existe muito esse público dentro dos resorts. E aí, eles, né, acabam falando inglês ali. Algumas pessoas, não são todas, tá? Algumas pessoas, recepcionista, as pessoas da recreação, pessoas que fazem passeio, eles costumam a falar inglês, né? Pessoas que têm loja, enfim, quem vai se comunicar com o público, né, que tá visitando, costuma pelo menos a conseguir se comunicar em inglês e em espanhol. Em português já é mais difícil, né? Eles falam que a gente tem um acento que eles não conseguem entender, né? Eles não faziam assim esforço para entender brasileiro, tá? E aí, por que eles não fazem esforço para entender brasileiro? Porque brasileiro não dá gorjeta, né? Então, por que eu vou me esforçar para te entender se você não me dá gorjeta pelo meu serviço? Porque o americano, quando ele tá ali no restaurante, né, a gente observa que, putz, tem o cozinheiro que frita ovo, que tá ali trabalhando e recebe para isso, mas o americano, ele tem o costume de mesmo assim ir lá e entregar uma gorjeta. Então, ele vai no bar pegar uma bebida. Então, o americano vai lá e entrega para ele uma gorjeta pela bebida que ele fez. Então, assim, para mim, eu quero me esforçar para me comunicar com o americano ou com o brasileiro que não vai dar essa gorjeta pra gente. E, gente, tudo bem, tá? Se você não fala, você faz uma mímica, faz um gesto que você vai conseguir se comunicar. Em espanhol é mais difícil, porque eles falam muito rápido. Mas se você consegue falar o básico de espanhol, obviamente você vai conseguir ter uma comunicação. Mas em inglês eu entendo ser um pouco mais fácil, porque eles vão tentar te entender e aí não sei se é mais natural, mas eu acho que é mais tranquila a comunicação do que em espanhol. Em português, você vai ficar irritado, tá? Então, tente falar ou em espanhol ou um pouquinho de inglês para que você tenha uma viagem mais tranquila e mais gostosa. Mas se não falar, gente, também, vai lá, faz uma mímica, né? Pede bebida no copo, quente, frio, enfim, faça uma mímica lá que dá tudo certo. E o povo dominicano, gente? O povo dominicano é um povo hospitaleiro, é um povo igual o Brasil, que recebe todo mundo de braços abertos e que quer te receber? Não. Os dominicanos, assim, no geral, não são pessoas tão receptivas quanto nós brasileiros, né? Brasileiro chega aqui um espanhol, a gente vai tentar se comunicar com ele em espanhol. Se chegar um russo, a gente vai querer aprender uma palavra em russo para que a gente consiga entender e ajudar essa pessoa. Os dominicanos não, tá? Então lá, eles falam espanhol, língua materna deles, né, língua nativa, e eles falam inglês. Muitas pessoas dentro do resort, muitos dos funcionários, eles falam inglês porque existe muito norte-americano, muito canadense, enfim, pessoas de outras regiões que vão para Punta Cana, porque Punta Cana é um destino muito barato para quem recebe em euro, para quem recebe em dólar, né, hotéis low cost, aqui eu já cansei de falar, tem diárias por menos de $100, então para esse público é muito barato. É um público que dá muita caixinha, né? E não é que dá muita caixinha, eles têm o costume natural, cultural, de dar caixinha quando alguém presta um serviço para eles. Então, o dominicano, ele vai se esforçar para entender quem vai beneficiar financeiramente ele, visto que nós sabemos que o salário mínimo lá não é tão alto, então é uma fonte de renda, né? Acaba sendo um complemento de renda, na verdade, não uma fonte. Um complemento de renda quando eles recebem caixinha. Então, assim, com o brasileiro, eles não são tão amigáveis, porque já se tem o costume aqui no Brasil, né, de não dar caixinha, até porque pra gente o dólar tá bem caro, né, gente? Então, $1 pra gente, $2 pra gente, né, ao longo do dia, pra tudo que você for pedir, você dá $2 de caixinha, a gente vai à falência. Mas eles não vão te destratar, não vão te xingar, mas não tem tanto esforço para te entender. A maioria das pessoas.
existem as exceções, tá? Então, teve uma garçonete que foi super simpática com a gente. Teve uma camareira que foi extremamente gentil e simpática com a gente. A moça que ficava no box lá, que trocava as toalhas ali todo dia. Nossa, de uma simpatia absurda. Uma das recreadoras conheci o meu filho pelo nome. Eu nunca cheguei a fazer uma brincadeira lá com ela, lá no palco lá de brincadeiras, mas ela me encontrou na praia, ela falou, cadê o Pedro? O Pedro hoje não foi brincar comigo, o que que aconteceu? Onde tá o Pedro e tal? E assim, aí você fica até, né, assustado, porque, gente, como que ela sabe que meu filho é o Pedro? Tudo bem que o Pedro brincou com ela há muito tempo, mas ela nem me viu, né, ali perto, mas assim, é de uma atenção que ela sabia que uma criança estava brincando com ela, então, tipo, a criança saiu, ela sabia quem era o pai e a mãe ali da criança, então achei isso super legal. Então, tem algumas pessoas, sim, que se destacam pela cordialidade, pela gentileza. E é cultural, gente. Acho que a gente não pode falar, ai, os dominicanos são tudo mal educado, não tratam a gente com a mesma cordialidade que a gente trata algumas pessoas. Não tratam mesmo, mas é a cultura deles, né? Então, a gente respeita e a gente entende como as coisas funcionam e a gente vai se adequar. A gente tá em um país diferente, né? Conhecendo uma cultura que é diferente da nossa e é enriquecedor, né? Por mais que o tratamento não seja igual, é o tratamento deles. Então, no fim das contas, vale muito a pena você sair, você conhecer algumas pessoas, você conversar com algumas pessoas, você tentar entender um pouquinho da vida ali de alguma dessas pessoas. Gente, cartão da Wise, cartão da Nomad, cartão do Banco Inter, o que eu levo, né? Porque eu acho que quando a gente vai fazer esse tipo de viagem, a gente não pode ser refém de uma fonte de pagamento só, né? Então a gente levou dólar como moeda, e aí eu aconselho, se você for ficar no hotel, dólar super ok, porque depois você aproveita em outros destinos que você vai viajar. Se você pretende ficar na República Dominicana, tenha peso dominicano, para que você possa ir em uma farmácia, um supermercado, em um restaurante, porque na cidade a moeda que vai ser aceita é o peso dominicano. E aí, falando de cartão, sem meu cupom, nada disso, tá, gente? Quem é da Nomad vai defender a Nomad, quem é da Wise vai defender a Wise. E eu vou aqui defender o Banco Inter, que foi quem salvou a nossa pele. A gente optou por fazer o cartão da Wise, né? Porque a gente viu muitas pessoas falando, tanto de Wise quanto de Nomad, enfim. Fiz o raio do cartão da Wise. Quando eu fui utilizar no mercado, o cartão da Wise não passou. Fui usar no Burger King, cartão físico da Wise, também não passou. Puta merda. Eu falei, por sorte, o meu marido tem o cartão do Banco Inter, não ganho nada pra falar de cartão do Banco Inter, mas foi o que salvou a gente, porque ele conseguia já fazer o câmbio ali, né, trocar real por dólar, dólar por peso dominicano, enfim. E aí foi onde a gente conseguiu fazer o pagamento das contas, porque a gente também tinha entendido que em toda a República Dominicana, dólar era muito bem aceito. E não é, tá? Reforço que, de novo, dólar só é aceito na área dos resorts ou área para turista. Se você for ficar na cidade, tenha peso dominicano. Tenha no seu cartão moeda convertida ali em peso dominicano ou que vá fazer essa conversão de uma forma rápida. E cuidado para que você não pague taxas muito altas. Eu acho que os caixas eletrônicos cobram de 300 a 500 dólares por 300 a 500 pesos, por 300 a 500 dólares, tava ferrado, né? 300 a 500 pesos por transação. Então, já saca ali um dinheiro, né, que seja para você usar ali durante o período que você vai ficar. Se você vai ficar muito tempo, comprar muitas coisas. Ou tenha já essa moeda no seu cartão para que você possa usar. Mas, assim, a minha experiência com a Ice não foi legal. Se meu marido não tivesse o cartão dele, a gente tava perdido, porque a gente não ia conseguir nem comprar água e nem comer nada, porque o cartão não passou. Eu consegui utilizar o cartão quando eu coloquei na minha carteira virtual, o cartão da Wise. Aí no Panamá, que foi onde o nosso voo fez conexão, eu consegui utilizar em algumas lojinhas ali do aeroporto, tá? Foi o único lugar que eu consegui utilizar o cartão da Wise.
Na República Dominicana, de fato, ele não funcionou. E eu não tentei colocar na carteira para entender se na carteira talvez funcionasse ou não. Mas o cartão físico, de fato, foi decepcionante, tá, gente? Então, assim, o que, que é a dica? Tenha diversas fontes de pagamento. Então, um cartão de crédito que vai ser o principal, um cartão de crédito reserva, a moeda local, um pouco de moeda local, um cartão, sei lá, de Wise, de Nomad, né? Ou de algum outro banco que você queira. E a experiência que a gente teve com o Inter foi sensacional. Até porque a gente não ia pedir esse cartão. Eu não tô recebendo nada pra falar isso, tá? Mas meu marido fez a solicitação porque ele abriu a conta global. A gente ia viajar em menos de uma semana. Esse cartão chegou. O prazo era de 40 dias, então chegou super antes do prazo e foi o que salvou a gente. Então, assim, tenha fontes para você não passar perrengue, né? Eu acho que o maior lição é essa, não vou passar perrengue. Então tenha meios de pagamento ali para você conseguir se virar de um para o outro, que você consiga fazer um câmbio, né? E uma troca, uma transferência rápida ali para você não ficar na mão. Gente, ponto importantíssimo quando você vai viajar, seja seu filho ou, enfim, para qualquer destino que você vá, se você já trocou de nome. Eu já, né, estou no meu segundo casamento, então eu já troquei de nome 2 vezes. E aí, sim, eu tenho minha carteira de motorista que tá com um nome antigo, e eu achei um desaforo trocar, porque ela vai vencer quase em 10 anos, e aí tem que pagar uma fortuna, e tem que ir lá fazer aquele exame que é super chato. Eu falei, não vou mexer. Então, não mexi com isso. Mas o meu passaporte, ele já tem o meu nome de casada, né? Então, eu peguei e... Quando eu fui pro aeroporto, falei, mano, isso aqui pode dar algum BO, né? Essa pessoa com esse tanto de nome e meu filho menor de idade. Eu falei, eu vou ter que levar todos os meus documentos aqui pra comprovar que eu sou eu, que eu casei algumas vezes. Não deu outra, tá? Aqui no Brasil é extremamente rígido, né, para você sair com alguma criança, mais do que no Panamá, mais do que em Punta Cana. Eu tive zero problema lá para voltar, até porque é óbvio, né, que eles querem que a gente volte. Mas para sair aqui do Brasil, a menina ficou ali um tempo olhando, né, meu passaporte, olhava, não sei o que, tal, não tava entendendo nada. E ela não falava nada também, mas eu já tinha me ligado que era referente ao meu nome. Foi lá, falou com o chefe dela, voltou, não sei o que, tal, tal, tal. E aí, uma hora ela falou, eu falei, precisa de alguma coisa, né? Não, o nome aqui. Eu falei, não, olha, eu tenho os documentos aqui, né? Eu tenho as minhas certidões lá. Original? Eu falei, não, sim, são originais. Então, assim, separada. Vai viajar com o filho e mudou de nome, gente, leve tudo que comprove que você é você. Né, que aquele nome que tá na certidão do seu filho é o nome que você já teve em algum momento, ou que você mudou aquele nome, leve todos os comprovantes, né? Documento original, certidão de nascimento, certidão de casamento, averbação, leva tudo para que a sua viagem ela não seja interrompida por falta de documentação, tá? Exemplo, o meu filho, o passaporte dele a gente tirou, né? Ele podendo viajar com qualquer um dos pais, mas mesmo assim eu fui lá e assinei a declaração, né, junto com o pai dele, de que ele poderia viajar comigo, justamente por conta do meu nome. Eu tinha certeza que a questão do meu nome traria algum BOzinho na hora de embarcar. E de fato teve o BOzinho, mas eu tinha ali toda a documentação, então eu consegui embarcar de uma forma mais tranquila, por assim dizer. Então, leve documento, né, para que você não perca a viagem ali, né? E se estiver viajando com criança, com filho que não é seu, leva documento que comprove que você pode viajar com essa criança para que você consiga embarcar. No Brasil é muito mais rigoroso do que pelo menos ali no Panamá ou em Punta Cana, né? Porque acho que, como eu já disse, eles querem que a gente volte para nossa casa. Outro ponto que é muito legal e muito importante, principalmente se o seu voo tem conexão. Se você tem um voo que tem conexão, gente, opte por ter um cartão que te dê acesso à sala VIP, né? Ainda mais se sua conexão é de 3 horas, 5 horas, 8 horas, cara, você vai estar tão cansado, principalmente na volta, né? Onde a gente tá tão destruído, tão aquela nhaca querendo chegar logo em casa, que é importante a gente ter um cantinho ali, pelo menos pra descansar, pra esticar a perna, pra comer alguma coisa,
né? Porque as salas VIP, elas dão direito ali a gente tomar um café, ou na hora do almoço eles servem um almocinho bacana. E aí você acaba até economizando, né? Porque a comida de aeroporto todo mundo sabe que é bem caro. Então, assim, se você puder e tiver as condições de ter um cartão que te dê esse acesso, putz, vale muito a pena. Em Punta Cana, o nosso voo foi de madrugada, então a gente não conseguiu aproveitar nenhuma das salas VIP de lá. E lá tinha uma sala VIP que tem piscina, então a gente tava mega ansioso para conhecer essa sala VIP, né? Ver que de fato tem uma piscina aqui dentro, mas a gente não conseguiu o acesso a ela, porque as salas VIP de lá, elas funcionam só, acho que das 6 da manhã até meia-noite, ou às 11 horas, alguma coisa assim. Então a gente não conseguiu ver, mas no Panamá a gente conseguiu ficar na sala VIP, tanto da Copa quanto uma sala VIP que era lounge, alguma coisa. E assim, pelo menos pra descansar, pra ter um lugar pra você tomar um café quente, né? Tipo, sono e tal, e dar uma descansada entre um voo e outro, né? Pra ficar ali na conexão, é bem bacana. E aqui no Brasil a gente ficou na sala do Bradesco. Uma sala muito boa também, acho que uma das melhores que a gente ficou. E você descansa. E aí, gente, é uma regrinha básica, né? Principalmente brasileiro, cara. Meu, entra numa sala VIP, você tá querendo o quê quando você entra na sala? Você quer descansar, porque você acabou de sair de um voo, você vai precisar pegar outro voo, e você quer descansar, você quer comer alguma coisa, você quer ficar em paz. Então, assim, acho que o mínimo que você faz é manter um silêncio, né? Se você tá com sua família, tá com algum amigo, conversa baixinho, né? Não precisa dar show, não precisa berrar, né? Se você tem filho, educa o seu filho para que ele consiga. A gente sabe que criança, né, vai querer correr, não aguenta ficar parado, mas, pô, em algum momento começou a esbarrar nos outros, começou a bater, de correr, mandar umas puxadas de orelha, né? Manda a criança sentar. Eu acho que um pouco de bom senso, né? A palavra que é bom senso. As pessoas estão ali, querem descansar. Então, entrou, fica, né, de boa, né? Todo mundo ali tá cansado, todo mundo ali saiu de um voo, vai para outro, ninguém, né, tá com paciência pra aturar gente berrando, gente falando alto, gente que não consegue se controlar e precisa, né, ter aquela extravagância, aquela coisa horrorosa. Então, eu dou essa dica, sabe? E principalmente quando a gente observa o comportamento das pessoas, né? Então você percebe que ninguém quer ficar de conversinha. Alguns querem, quem quer, meu, conversa um tom baixo, né? Que você não atrapalhe as outras pessoas que estão ali para descansar. Gente, acho que é isso, né? São dicas que a gente foi observando aí ao longo da nossa viagem e que ninguém tinha falado sobre isso ainda. Como eu gosto de pesquisar, né? Eu gosto de me munir de informações quando eu vou visitar algum lugar. Eu acho que é importante compartilhar isso com quem também tá buscando essas informações. Não sou influencer. Meu, fiquei aqui alguns dias para conseguir gravar esse vídeo porque é muito cansativo. Acho que eu tiro o chapéu demais para quem grava, para quem faz isso toda semana ou todos os dias tem um vídeo novo. Porque assim, é um tempo e uma dedicação que a gente tem que ter para trazer aqui a informação. Então, espero que essas informações sejam úteis para você, que vai para Punta Cana, que você possa aproveitar muito sua viagem. É um país muito gostoso, tem praias deslumbrantes e que você tem um período de férias muito bacana. Fica com Deus.